Pai Santo e querido, nós agradecemos por essa noite, por estarmos aqui da forma como o Senhor determinou, junto com os crentes, atentos à palavra. Eu peço pelo momento especial, o momento da pregação, para que o Senhor dê concentração a todos que ouvirão. Tira a falta de reverência, coloca todos aqui nesse lugar para ouvirem a mensagem, para que recebam de Deus os conselhos. A tua palavra, ela é inspirada e ela é útil para nós. Tira a desatenção, tira as conversas, tira problemas, tira qualquer outra situação. Que a tua palavra, ela seja respeitada, seja reverenciada, que possamos ser alimentados e edificados por tua palavra. Agradeço e peço em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem está estampado aqui, Cuidado com os falsos mestres. É a primeira pregação do livro de Judas, para onde eu peço que os irmãos abram vossas Bíblias. O livro de Judas é um dos que só tem um capítulo da Bíblia, são 5 ao total. Nós podemos ter uma pequena mensagem em quantidade de versículos, mas na verdade um grande conteúdo. Esse livro, ele carrega muita história, e como a palavra do Senhor diz, toda a escritura ela é útil para o ensino, desde os livros maiores, como Salmos, até um livro pequeno, como o livro de Judas. Nós vamos meditar hoje na sua primeira mensagem, os versículos de 1 a 4. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Essa carta, ela tem uma importância muito grande. Este homem, o autor, ele sente que uma igreja ela está em perigo. Este homem, ele passou por uma grande transformação em sua vida. E agora, ele era um professor itinerante que passava de igrejas a igrejas, ou simplesmente chamado de missionário. Os irmãos observam que não há uma assinatura, não há no final uma dedicatória, aquelas saudações quando o texto ele é exclusivo para uma igreja. Era provável que várias pequenas igrejas estavam passando por esse mesmo problema. E essa carta de Judas, ela seria entregue a uma igreja, repassada a outra igreja, para que no final os crentes estivessem protegidos e os crentes estivessem preparados. Sabendo que o nosso título do livro geral é Cuidado com os falsos mestres, nós já entendemos de partida que Judas ele está tentando proteger a igreja de falsos ensinos. Mas eu quero destacar no texto, dos versos de 1 a 4, 3 mudanças que são importantes notar. O texto coloca de forma direta ou indireta aos nossos olhos 3 situações que precisam ser percebidas. A primeira que eu quero destacar, irmãos,
é a mudança positiva do autor dessa carta. O autor que escreve, verso 1 diz: Judas, servo de quem? De Jesus Cristo e irmão de Tiago. A forma como ele descreveu quem ele era é se identificando como alguém que seguia Jesus. Mas uma dica para entendermos quem ele era foi a sinalização que ele fez: o meu irmão é Tiago. Notem comigo que para que esta descrição tivesse sentido, Tiago precisava ser alguém grande ou alguém conhecido. Na igreja temos dois Fernandos. Eu não posso dizer, eu gosto do Fernando. Eu preciso dizer, o Fernando grande ou o Fernando pequeno. Aqui, Judas diz, eu sou irmão de Tiago. Esse Tiago, nós vamos perceber que era o maior líder na igreja naquele momento. Quero lembrar aos irmãos, Cristo, ele é crucificado e morto no ano 30. Passados 50 dias, há o Pentecostes. A igreja ela é fundada e edificada. Seus pastores e líderes são os discípulos. Mas com o passar do tempo, esses discípulos eles viajam, esses discípulos realizam obras, mas esses discípulos também passam a morrer, a serem martirizados. Há sempre a necessidade de que outro discípulo continue. E este Judas é alguém que no momento inicial ele nunca havia seguido a Cristo. Passou muito tempo de sua vida escutando sobre Jesus e tendo um contato direto com Jesus, mas nunca acreditou em Jesus. Nesse primeiro ponto, eu quero defender, através da Bíblia, a beleza de que o Evangelho ele pode transformar pessoas. Pessoas que nunca acreditaram em Deus, pessoas que não se interessavam pela morte de Jesus Cristo e que não o consideravam como Senhor, podem trabalhar efetivamente para o reino de Deus. É o que nós vemos aqui em Judas. Quero lembrar aos irmãos quem é então esse Judas que escreve esta carta. Vamos para o livro de Marcos, capítulo 3, e verso 21. Marcos 3 e 21. Que diz assim, verso 20 e 21. Então ele foi para casa, não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está o que na Bíblia dos irmãos? Fora de si, ou não está são. Jesus entrou em sua casa. E quem estava dentro de sua casa? Os seus parentes, os seus irmãos. E o que os seus irmãos disseram de Jesus? Ele está fora de si. Os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus. Olhe comigo o que diz João, capítulo 7. Verso 1 a 5. Diz assim: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigindo-se, pois, a ele, os seus irmãos lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes.
porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Verso 5. Pois nem mesmo os seus irmãos, o que é que diz aí? Seus irmãos não criam nele. Mas, Vitor, estamos falando de Judas, o autor da carta, e agora você está falando sobre os irmãos de Jesus. Mateus 13 faz então esta união. Verso 55, que diz: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos, olha só, Tiago, José, Simão e Judas. Nós temos numa mesma família Judas e nós temos Tiago. Como o autor de Mateus é um judeu ele sempre escreve em ordem mais próxima da realidade. Os autores estudiosos apontam, com base nesse texto, que Tiago era o irmão mais velho, depois José, depois Simão, e o caçula era Judas. Este Judas, que escreve essa epístola de apenas um capítulo, nós acreditamos que ele é o meio-irmão de quem? Do próprio Senhor Jesus. Mas no Evangelho de Marcos, ele não acreditava em Jesus, ele pensava que Jesus era louco. E no Evangelho de João, ele não cria. O que mudou? O que aconteceu para que esse Judas tivesse uma mudança em sua vida? Finalmente, após a ressurreição, nós cremos que Judas, então, ele teve um encontro com Jesus. Atos, capítulo 1, e verso 14, mostra todos os discípulos agora juntos, após a ressurreição de Jesus, após Jesus ter aparecido e após Jesus ter subido. Olha o que diz o verso 14, diz: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com quem? Os seus irmãos. Os irmãos de Jesus antes não criam, mas agora eles creem. Será que as pessoas podem ser transformadas? Sim ou não? Sim. Judas é uma das muitas demonstrações do poder de Deus. Por isso, quando nós nos chegamos ao livro de Judas, o primeiro ato notável é perceber que pessoas que pareciam que nunca iriam crer, elas se chegam a Jesus. Não somente isso, mas esse Tiago, ele é apontado em Gálatas 1, em Gálatas 2, em Atos 15, como sendo o líder da igreja em Jerusalém. Quando houve o concílio em Atos 15, foi ele quem deu a última palavra, até mesmo depois de Paulo. E mesmo assim, Judas, ele não é o irmão mais velho, ele não é Jesus, ele não é Tiago, o líder, mas ele é alguém que pode ser muito útil na obra do Senhor. E ele escreve de maneira humilde: servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ele não se identifica como irmão de Jesus, ele não dá aquilo que nós chamamos de carteirada. Ele aponta: eu de Jesus sou apenas um servo, mas eu quero ajudar a igreja, eu quero ajudar para que os crentes estejam protegidos. Esses crentes que ele chama numa tríade de amados, guardados, em paz, misericórdia e
amor. Ele ama a igreja de Jesus Cristo. Talvez, enquanto Jesus crescia, ele caçoava de Jesus. A memória que eu faço nesse episódio, eu volto para Gênesis pensando em José e os seus irmãos. Os irmãos de José tinham ciúmes e tinham inveja de José. É fácil projetar que os irmãos de Jesus tinham inveja e tinham ciúme deles. E passaram talvez toda a sua infância, a sua juventude, zombando de Jesus. Talvez dizendo, está aí o santinho, está aí o preferido de Maria, da nossa mãe. Mas agora ele está seguindo a Jesus. Algo que eu quero sempre destacar para os irmãos, e tenho pregado recentemente no Evangelho de Lucas, é que Jesus ele veio buscar e salvar o que se achava perdido. Lucas 19:10. Por isso Jesus, ele andou entre os publicanos e pecadores. Capítulo 4, capítulo 5 de Lucas, ele está passando e vê um homem, um publicano chamado Levi, contando moedas, e ele diz, segue-me. Imediatamente esse homem deixa tudo e vai seguir Jesus. E esse homem, ele chama todos os outros publicanos para a sua casa para festejar a salvação. E as pessoas olham para Jesus dizendo, Jesus está entre pecadores e publicanos. E Jesus diz, os doentes é que precisam de médicos, não os sãos. Eu não vim buscar justos, mas pecadores ao arrependimento. Em Lucas 19, nós temos Jesus entrando na pomposa cidade de Jericó, uma cidade toda preparada, com ruas harmonizadas, com fileiras de árvores, e tem um homem bem pequeno subindo uma árvore, chamado Zaqueu. E Jesus diz, desce daí, eu vou comer na tua casa. E Jesus disse, hoje realmente houve salvação aqui. Este é um verdadeiro filho de Abraão. Porque ele arrependeu dos seus pecados, confessou os seus pecados e agora passou a seguir Jesus. Um homem rico, um homem que na teoria tinha um bom emprego e tinha bens. O que esse homem precisava? Aos olhos do nosso mundo, ele não precisava de nada. Mas aos nossos olhos, ele precisava do que nós precisamos. Ele precisava do que Judas precisava. Ele precisava de Jesus. Jesus várias vezes, ele investiu sua obra em evangelizar, em missões, para que pessoas fossem alcançadas. Não somente aqueles que parece que têm condições ou perfil para serem crentes, mas todo tipo. O Evangelho de Marcos diz, ide e pregai a toda criatura, a todos os tipos. E Judas, ele só é mais um alcançado. Mas Judas ilustra, eu estou fazendo uma aplicação para o evangelismo, ele ilustra a dificuldade que nós temos para pregar dentro da nossa casa. A dificuldade para pregar para os nossos mesmos. E o que eu quero dizer para os irmãos é que continuem, perseverem. Talvez, aos olhos humanos, se alguém olhasse para Jesus e seus irmãos, dissesse, nunca eles irão crer. Nunca eles vão acreditar. Por mais que Maria tenha dito que recebeu um anjo, recebeu uma promessa, nunca eles vão acreditar. O fato é que Tiago virou um líder, os seus irmãos estavam junto com os discípulos, e agora o Judas era um missionário, que não somente estava seguindo a Jesus, agora ele era um servo, ele estava na obra, trabalhando, ajudando, contribuindo, se preparando para a guerra e ajudando a igreja do Senhor. Essa primeira parte da nossa mensagem, que fala sobre cuidado com os falsos mestres, nós temos uma mudança positiva,
que é a mudança do autor da carta. A segunda mudança que o texto coloca para nós, é o texto, não é o Vitor, é a mudança do assunto da carta. Essa mudança ela é destacada no versículo 3. Olha o que diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Se os irmãos leram atentamente, o objetivo de Judas era escrever sobre o cuidado contra os falsos mestres, sim ou não? O objetivo dele não era escrever. Ele queria escrever, conforme o verso 3, acerca da nossa comum salvação. Mas ele foi obrigado a corresponder, mudando o assunto. Por quê? Porque existia um grande perigo. A nossa vida segue normal, ou o nosso caminho segue normal. Mas de repente, se alguém disser, naquela rua tem uma poça de lama, e se o carro passar por lá, o carro bate, entra água e quebra. O que acontecerá com você? Você provavelmente vai mudar aquela rua. Judas, ele tinha a ideia de escrever sobre a comum salvação. Quem é o irmão de Judas, que ele coloca no primeiro versículo? Tiago. O Tiago escreveu algum livro da Bíblia? Escreveu um livro com 5 capítulos. O livro que é chamado de talvez o livro mais o bem. Todos os assuntos. E eu quero então trazer algo que para o momento é o mais importante. Deixem de mão todos os seus pensamentos tranquilos. E agora Judas chama para uma guerra. A expressão mais comum e mais famosa do livro de Judas está no verso 3. Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Igreja, alerta. Igreja, vamos batalhar, juntos pelejar. Se nós pensarmos numa ideia, uma ilustração de guerra, é como se Judas estivesse dizendo: preparem seus escudos, seremos atacados por flechas, juntem-se em formação para defesa, para defender. O alerta não era que haveria um problema simples, não. Haverá um problema. Na verdade, já existe um grande problema. Porque a igreja de Jesus não pode trocar o evangelho que Jesus veio ratificar por um que Jesus não apoia jamais. Essa expressão, pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, ela remete ao evangelho que Jesus veio estabelecer. A leitura da lei que Jesus fez, a sua pregação, o seu ministério, tudo o que Jesus fez não pode ser colocado de lado de maneira nenhuma. É muito interessante que em Gálatas, irmãos, abramos para lá. A importância da permanência no Evangelho, ela é tal que Paulo ele fala de uma forma muito forte que o Evangelho ele não pode, de maneira alguma, ele pode ser ofuscado por algo similar ou por algo paralelo. Versos 6 a 9 diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho,
o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Verso 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito, seja anátema. Essas palavras de Paulo, elas cabem ou elas equiparam-se às calças, cintos e sapatos, estejam todos afivelados, cingidos, prontos, porque existe uma guerra. É isso que Judas está anunciando. Se nós fôssemos ilustrar como uma guerra, Judas, ele seria um atalaia, ele estaria numa trombeta ressoando, dizendo: o inimigo chegou. A mensagem de hoje é sobre a chegada dos inimigos. Versos de 1 a 4 em Judas é a chegada dos inimigos. Versos 4 a 7 é a condenação dos inimigos. Verso 8 até o verso 11 é as características dos inimigos. Parte 1, declarada. Dos versos 12 até o verso 16, características dos inimigos ilustradas. Parte 2. E do verso 17 até o verso 25, o combate aos inimigos. Então, 25 versos, um único capítulo, todo tratando sobre os falsos mestres. Dizendo, eles chegaram, eles já estão condenados, suas características são essas, aqui está outras características do que eles fazem e a forma de combater. É essa a exposição em 5 mensagens do livro de Judas. Mas hoje, infelizmente, o que nós temos é dizer que por mais que a igreja tivesse colocado em sua fortaleza proteções, barricadas, ali sentinelas, para que o inimigo não chegasse, Judas está dizendo, o inimigo, ele já está dentro da igreja. Os falsos mestres, eles já ocupam os púlpitos da igreja naquele primeiro século, no ano 60. É isso que Judas está dizendo. Só que Judas está dizendo, não aceitem esses falsos mestres. Preparem-se para uma guerra, para uma batalha. E é tão interessante, irmãos, tão interessante. A gente não sei quando vai continuar, quando teremos a parte 2, mas algo que eu posso destacar. Judas, ele é um homem de muita leitura. Quando nós formos as outras mensagens, nós vamos ver que ele tinha um domínio do Velho Testamento. Nós vamos ver que ele tinha um domínio de leituras da tradição. 2 livros fora da Bíblia são citados em Judas: o Testamento de Moisés, ou chamado Assunção de Moisés, e um livro chamado de 1 Enoque. Nós vamos falar sobre livros apócrifos, deuterocanônicos, e vamos explicar como essa literatura de Judas, que ela é tão eloquente, um caçula falando muito, de muitas maneiras diferentes sobre a mesma situação, diferente do seu irmão mais velho Jesus e diferente do seu irmão Tiago. Mas eu estou mostrando a beleza do que é a transformação de um homem nas mãos de Jesus. Ele usa os seus dons e talentos, suas faculdades para a obra do Senhor, de todas as maneiras. Judas poderia dizer abertamente que esses homens chegaram, mas Judas usa uma linguagem ilustrativa. Batalhem, guerreiem, porque eles chegaram. É interessante que esse livro de Judas, os irmãos vão ter uma tarefa de casa de ler 2 Pedro,
capítulo 2, dos versículos 1 até o capítulo 3, verso 4. Esse livro de Judas é praticamente equivalente a esse texto de 2 Pedro. E alguns estudiosos discutem quem escreveu primeiro. Foi Judas que escreveu e Pedro leu Judas? Ou foi Pedro que escreveu e Judas leu Pedro? E eu quero destacar esta mensagem aqui. Observem comigo, irmãos. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. 2 Pedro 2 e 1. Olha o que diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Olha o destaque aqui para o verbo no futuro. Também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente. Olhem Judas, versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Judas, ele sabe do que Pedro escreveu. Pedro anunciava um perigo que ainda iria chegar, e Judas, ele de forma inteligente, para dizer que eles chegaram, ele usa as palavras de Pedro, mas agora no presente. É como se ele dissesse: o que foi anunciado por Pedro, agora chegou até aqui, nessa igreja. Os falsos mestres estão aqui. E o verso 4, irmãos, destaca para nós, o terceiro e último ponto dessa mensagem, a terceira mudança. A mudança do autor foi a primeira, a mudança do assunto da carta foi a segunda mudança, e a terceira e última mudança é uma mudança negativa. É a mudança de pessoas dentro da igreja. Uma mudança lamentável e uma mudança para condenação. A palavra utilizada no verso 4 foi que estas pessoas entraram com dissimulação. Essas pessoas entraram parecendo que eram seguidores de Jesus. Elas fizeram o beabá, o ABC, o primeiro caminho de seguir a Jesus. Pareciam que eram servos de Deus, pareciam que estavam bem, e foram então galgando espaço dentro da igreja. Mas quando essas pessoas pegaram o microfone e elas tinham agora o púlpito, essas pessoas estavam pregando um evangelho que não era o evangelho de Jesus. Há dois problemas que o versículo 4 estampa de forma inicial sobre esses falsos mestres. O primeiro problema, vejam só, é de ordem moral, comportamental. No final do verso diz que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Como assim transformar em libertinagem? Os irmãos escutaram o pastor Marcos na semana passada, falando um pouco sobre o gnosticismo. E ele falou sobre um lado do gnosticismo: aqueles que autoflagelavam-se, que admitiam que o conhecimento era elevado para alguns e que isso era o principal, a gnose, o conhecimento.
Então se mutilavam, colocavam peso sobre si, faziam jejuns enormes, um tipo de gnosticismo, um lado. O lado do gnosticismo que está sendo batalhado por Judas é outro. É um que moralmente ele é depravado. Estes homens aqui, dentro da igreja, eles não têm um comportamento correto sobre dinheiro e sobre sexo. Esses homens que estão dentro de uma determinada igreja, que são líderes da igreja, que ocuparam espaço, que estão pregando um outro evangelho, eles pegaram a liberdade de dizer que nós somos perdoados pelo sangue de Cristo derramado na cruz, para agora perverter. Os outros textos seguintes vão descrever essa perversão. Mas esses homens, acredita-se, que eles se relacionam, que a Bíblia condena, e faziam isso de forma errada, e faziam isso aos olhos dos irmãos da igreja, e abriam para que outras pessoas pudessem fazer o mesmo. O primeiro problema desses falsos mestres é moral. Negar Cristo. Nós temos dito várias vezes, Cleciano tem reforçado isso, que se uma casa ela tem colunas, uma coluna não pode ser derribada, porque o que acontecerá se uma coluna ruir? Há um perigo do prédio, da casa cair. Cristo é uma coluna que não pode ser negociada. Estes falsos mestres negam, vou repetir, que Jesus é o único e soberano Senhor. O gnosticismo, uma face dele, dizia que Jesus, ele não poderia ter vindo em corpo humano, pela ideia de que a matéria é má e só o espírito é bom. Nessa ideia do gnosticismo, se o corpo ele é mau e só produz mal, então não tem problema eu produzir maldade, porque o meu corpo só produz maldade. O que é importante é que a minha mente sirva a Deus, mas o que meu corpo faz não interessa. Era esse o pensamento dos falsos mestres, era essa a batalha que a igreja tinha que batalhar. Nós estamos falando sobre gnosticismo e sobre os falsos mestres que chegaram no primeiro século, mas eu vou aplicar isso aos falsos ensinos que têm chegado até nós. Uma doutrina que ela bate à nossa porta é a doutrina da teologia da prosperidade. Você diz, não defenda a teologia da prosperidade não. Mas por que eu não consigo as coisas? Por que eu não consigo um carro? Por que eu não consigo uma casa? Por que eu não consigo um emprego, uma graduação, uma família? E você passa de forma inconsciente a, de certa forma, exigir que Deus lhe dê algo, além da sua graça pela salvação. Há uma teologia do coach. Há tempos atrás, tinha alguém aqui que dizia assim, não, está na hora de trazer temas mais suaves, trazer temas, não precisa seguir uma pregação expositiva, de versículo a versículo, livro, tem que trazer temas mais atuais, coisas mais... E disse isso, traga isso, e aí mude o nome, não vai ser mais igreja, temos que pregar a Bíblia. Há uma doutrina que cada um dos irmãos não tem aqui, graças a Deus, mas que às vezes bate na sua porta. Talvez, quando você for tentado a seguir a Cristo sem se congregar, você está abrindo espaço a uma falsa doutrina, a dos desigrejados. E assim nós temos a teologia da libertação, que os partidos políticos
aproveitam essa teologia, porque nessa teologia praticamente é dito que a salvação ela só vem para os pobres e oprimidos, com base ainda em Lucas capítulo 4, que é a citação de Isaías 61, quando Jesus diz: eu vim para pregar a libertação. E várias doutrinas se chegam, a teologia do coach, e por aí vai, irmãos. Vários falsos ensinos. As irmãs e os irmãos que escutam rádio, e às vezes por falta de opção, escutam a rádio que ela tem um viés não fundamentalista, vou dizer dessa forma. As irmãs já vão estar envolvidas em doutrinas, em ações que são de origens não fundamentalistas. E talvez vão estar esperando uma visão, um sonho, uma revelação, quando a sala da EBD tem dito: as escrituras são suficientes, nós temos a revelação do Senhor. Então várias falsas doutrinas, vários falsos mestres chegam até nós sem que estejam no nosso púlpito. E sabe o que é que eu digo para Ebenezer? Tomem cuidado com esses falsos ensinos. Várias maneiras que o inimigo tem usado para atacar a igreja. E sabe o que o Vitor diz para a Ebenezer? Batalhem, preparem seus escudos, defendam o evangelho que foi o evangelho dado por Jesus. Não aceitem uma cópia, não aceitem uma réplica adulterada de evangelho, mas batalhem e batalhem sempre. Essa primeira mensagem é apenas uma introdução do livro e uma introdução do pensamento. Na mensagem seguinte, Judas vai mostrar que estes homens foram condenados no passado, no Velho Testamento, e eles serão ainda condenados. Na outra mensagem, será descrito a sua imoralidade, sua insubmissão e sua incredulidade. Na mensagem seguinte, Judas ele usa alegorias, ele usa ilustrações de Recife, de espumas do mar, de estrelas cadentes, porque Judas ele é talentoso, e ele escreve de uma maneira fascinante, bela até, mas para um assunto feio e ruim, falsos mestres. E no final, Judas diz: apesar de ser muito ruim esse ataque, fique calmo, a igreja do Senhor Jesus será guardada, e ao Senhor Jesus Cristo seja a glória para sempre. Amém. Eu tenho 3 aplicações para esta mensagem. A primeira, nós lemos, nós explicamos, e agora é a hora de aplicar. Foi tentado de forma resumida explicar o livro e essa primeira mensagem. Mas agora, o que é que você deve fazer? O que é que eu devo fazer? O que é que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, como Judas, um bom soldado, trabalhemos para Deus, independentemente de conversão precoce ou tardia. Eu cito 3 homens aqui que se converteram já mais de 30 anos, aliás, 2 aqui se converteram mais de 30 anos, já homens adultos, e produziram muito para Deus. Um se chama Agostinho de Hipona. Ele não era inicialmente um homem visto como socialmente possibilitado o evangelho. Não, ele era um homem depravado. E ele andou errante, tortamente mesmo. Daqueles que as pessoas podem apontar e dizer: esse daí não tem jeito não. Ninguém endireita esse daí. E sabe o que aconteceu com ele? Jesus o endireitou. Ele era todo torto, todo vesgo. E ele ficou retinho. Porque o poder é de Deus. Para Deus não há impossíveis. Outro homem, Martim Lutero, que se converteu tardiamente, mesmo dentro da igreja. Ele se converteu, percebendo que estava dentro do ambiente religioso, mas não estava seguindo a Deus. O outro homem chamado C.S. Lewis, também
não converteu, não veio de um lar cristão e aí teve tudo para ser um grande... Não, ele tinha tudo para caminhar longe de Deus. Era um pobre e perdido pecador, mas foi achado pela graça de Jesus, da mesma forma que nós. Nessa guerra, irmãos, a primeira coisa, você crente, você precisa ser fortalecido no Senhor. Se você está um soldado baleado, vou usar essa ilustração aqui, mancando e já se entregando, perceba, Deus, Ele ajuda muitos crentes que iam entregar os pontos, desistir de Deus, desistir de Cristo, desistir da igreja. Então Judas aqui era um homem maduro, mas porque ele já tinha idade, ele não deixou de trabalhar para o Senhor, ele não deixou de servir. Uma aplicação: nunca será tempo de deixar de servir. Quem não vive para servir, não serve. Cuidados com os exércitos, ou cuidado para com o exército. Primeiro você está cuidando de você, soldado, agora cuidado com os outros soldados. Houve um momento, irmãos, que não existia isso que se chama ficar. E então, na adolescência, a gente escutou esse termo ficar. E sabe o que nós da igreja, líderes, tivemos que fazer? Ou eu era liderado ainda quando escutei esse termo pela primeira vez. Começar a olhar os adolescentes da Ebenezer, os jovens da Ebenezer, até os adultos da Ebenezer precisam receber instrução. Por quê? Isso não é uma falsa doutrina, mas isso é um pecado que está surgindo e ameaça. Da mesma forma, eu digo isso, eu não tenho conhecimento nenhum aqui, tá? Vou falar de algo, mas eu não tenho conhecimento. Mas tem pessoas, eu digo isso por conhecer no trabalho, que estão dentro da igreja e que iniciaram e trocam figurinha com outros crentes, atividades de bets, apostas em times de futebol, apostas em casas lotéricas. E assim, hoje é moda. Você dobra a esquina, tem uma casa de bets. É Unibets, é Total Bets, é tudo é bets. Que é apostas. E esse falso erro, ele vem devagar. Diz, não, isso aqui é simples, isso aqui não tem nada a ver não. Mas tudo, a Bíblia condena tudo que pode gerar um vício. E aqui nós temos que tomar cuidado. Eu estou citando alguns outros exemplos de problemas que não são doutrinas pregadas em púlpitos, mas são ameaças que chegam ao nosso lado. E nós temos que tomar cuidado. A ideia de que nós não precisamos de pregação. O culto tem que ser 1 hora de música e o mensageiro tem que trazer 20 minutos, porque senão os irmãos vão dormir e vão se cansar. Essa ideia não é de Deus. Pelo menos na Bíblia, se nós abrirmos em Esdras, em Atos, nós temos pessoas dedicando atenção e prioridade à pregação. Então, falsos ensinos, eles vêm para nós de várias maneiras. Se esses ensinos não te atrapalham, olhe ao seu redor, porque talvez eles possam seduzir alguém. Terceira e última aplicação. Como os falsos mestres, que é um exército inimigo, não adianta teoria sem prática, nem fé sem obras, nem religião sem Cristo. Não adianta roupas, não adianta músicas, não adianta rituais, não adianta se isso não tiver o Evangelho de Cristo. Somos grandes, somos ricos, temos uma igreja adornada, bonita. Não adianta se não tiver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que Judas estava dizendo, não aceitem eles. Eles devem ser
expulsos, sua mensagem não deve encontrar abrigo em você. Jamais. Porque não há salvação longe da cruz, não há salvação longe de Cristo. Eu quero terminar dizendo diretamente para você: se você é crente, fortaleça-se no Senhor Jesus. Agarre sua Bíblia, ame-a, leia, ore. Diante de uma tentação, resista, dizendo não. Não é eu não posso, é eu não quero. E quando alguém bater a sua porta, lhe propondo algo, lhe ofertando uma situação favorável, diga novamente não. As pessoas do mundo vão oferecer outras mulheres para quem é marido. As pessoas do mundo vão oferecer outro marido para quem é mulher. As pessoas vão oferecer dinheiro fácil, formas de propina, de ganhar ilicitamente, sem trabalhar. As pessoas vão oferecer bebidas, vão oferecer curtição, prazeres. Diga não. Esse não é o Evangelho do Senhor Jesus. E para os descrentes que estão aqui, eu digo para vocês: a mesma salvação que alcançou Judas, ela alcançou a mim, ela alcançou a nós. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Dê a sua vida inteiramente a Jesus. Ele é o caminho, é a verdade e a luz. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Estamos no caminho certo, não há por que duvidar. A nossa ideia é que nós vamos gastar dinheiro, nós vamos investir tempo, vamos receber pedradas, vai doer, seremos incompreendidos fora da igreja, às vezes dentro da própria igreja. Receberemos críticas, passaremos por aflições, mas é o Evangelho de Cristo, vale a pena. Crente, continue. Descrente, eu lhe chamo, vamos servir a Deus conosco, vamos seguir a Jesus, vamos lutar contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra Satanás, contra todos esses falsos ensinos e heresias, com a nossa mente, com o nosso amor, com nossa simplicidade. Sejamos um no exército de Deus. Senhor Deus, eu agradeço por Tua palavra, que ela é rica. Nós vimos a transformação na vida de Judas. Ele precisou mudar o assunto do livro, porque pessoas mudaram dentro da igreja. Eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor nos ensine através desse livro e nos ajuda na nossa caminhada, por forças, que o testemunho e o exemplo desse homem de fé chamado Judas, ele possa nos fortalecer. Eu te peço por cada crente que está aqui, que não dê lugar ao diabo, mas resista, e ele fugirá, e ele se distanciará. E eu peço pelos descrentes que estão aqui, para que o Evangelho possa clarear a visão, para que vejam a glória de Deus em Jesus Cristo, para que percebam só há um caminho a seguir nessa vida, é o caminho